Olá, turma, sejam bem-vindos a esta videoaula, que possamos, através dessa acolhida, renovar nossas forças. Vamos pedir a Deus que nos ajude a enfrentar, né, que na verdade é uma luta mesmo, cada semana, e que possamos vencer todas as batalhas que vão aparecendo no nosso dia a dia, sempre agradecendo a Deus, confiando que vai dar tudo certo. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos renove através dessa oração. Ó vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meninos, nosso assunto de hoje é a continuação das sentenças condicionais, conditional sentences. Vamos ver o tipo 0 e o tipo 3. E a sua atividade de casa você vai fazer 5 exemplos de cada tipo, tá? 5 do tipo 0, 5 do tipo 3 e também com suas traduções. Inicialmente vocês vão assistir esse vídeo para ter a noção de como se faz o tipo 0. Vamos ver em inglês rapidinho ele e depois eu complemento. What is a conditional sentence? A conditional sentence is a sentence you use to express about a cause and effect. That's it. Bye-bye. Just kidding. But, to be real, there are many types of conditionals, but the first type that we will learn here is the zero conditional. The formula is if or when simple present verb, then simple present verb. But what is it used for, you ask? You use zero conditionals to express facts, rules, and things that are 100% true. So, for example, check out this sentence. If you heat ice, it melts. Is this a scientific fact? Will the effect happen 100% if the cause happens? Then this is a zero conditional sentence. Let's try another example. This time, let's play a game. Let's play tic-tac-toe. If you get 3 crosses in a row or 3 O's in a row, then you win. If you can't, then you lose. These are the rules, and this is also a zero conditional. So, these are examples of zero conditional sentences. You can use zero conditional sentences for facts and rules. Can you make examples of zero conditional sentences? Write them down in the comment section below. Tá, desse vídeo é interessante que vocês tenham percebido porque não dá para entender tudo exatamente 100%, mesmo que fosse em português a gente acaba esquecendo de alguma informação, né? Não é porque esteja em inglês, é porque são muitos detalhes. Mas eu queria que vocês focassem aí nessa primeira parte, se a gente usa o tipo 0 para fatos quando a gente sabe que é 100% certeza, tipo já comprovado, é uma verdade universal, tá? Não tem mais o que discutir. A gente usa nesse caso. Vamos aqui aprofundar. Zero conditional, sentença condicional 0. A estrutura, como sempre, você vai ver o if e if. Desculpa. Da primeira frase, você vai ter
o presente simples e da segunda também. Aê, muito fácil, né? Pois é. O zero é a considerada mais fácil, com certeza, não tem o que discutir não. Porque a primeira é presente simples, primeira condição, e a segunda também é presente simples, primeira oração, segunda oração, primeira frase, segunda frase. Depende muito. Mas no caso é oração, sempre vai ter verbo, então vai ser oração, né? A primeira oração, gente, ela e a segunda também, o uso dela para falar coisas que são sempre verdade, como um fato científico. Quando vocês viram lá que naquele vídeo que quando o gelo é aquecido, ele derrete. Aqui também tem, acho que tem uma frase que fala isso. E isso não tem o que discutir, isso é uma verdade, isso é um fato científico. Então, quando eu falo, quando o gelo é aquecido, quando ele aquece, isso é presente, presente simples. Ele derrete, também é presente simples. Não, é como assim, se, usando o if, né? Se o gelo aquece, ou então se ele é aquecido, ele derrete. Os dois faz sentido de presente simples, um tempo no presente. As duas coisas acontecem agora. Não é tipo assim, se eu derreter o gelo, se eu aquecer o gelo, ele vai derreter. Aí você já muda toda a estrutura. Não é mais a condição zero. Aí seria tipo um fato que você ainda está experimentando, que ainda está vendo, uma coisa que você descobriu agora. Mas não, isso é uma verdade que já é universal, que sempre acontece, é um fato científico. Então, não precisa estar enfeitando muita coisa. É verdade. Então, diga com firmeza. Se o gelo é aquecido, ele derrete, tá? Aí vamos aos exemplos. If you freeze water, it turns into ice. Se você congela a água, se torna gelo. E se você aquece a água em 100 graus Celsius, 100 graus, ela ferve. If, se estudantes, estou misturando tudo, né? Inglês e português. Espera aí. Se estudantes esquecem, perdem uma prova, o professor coloca falta. If my wife has a cold, se minha esposa tem um resfriado, tá com frio, tem frio, I usually catch it. Eu geralmente aqueço não, desculpa aqui. É resfriado mesmo, tá? Então, se minha esposa tem um resfriado, que cold tem dois sentidos, de frio, mas também de resfriado. Então, eu também pego, tipo, a gripe de um passo pro outro, né? I get tired if I work too much. Eu fico cansado se eu trabalho muito. Isso é uma lógica. Se eu trabalhar muito, eu vou ficar cansado. No caso, eu fico cansado. Não é futuro, né? E a última. If I'm late for dinner, se me atraso para o jantar, they start eating without me. Eles começam a comer sem a minha presença, sem eu estar. Tá? Então, não tem muito o que discutir sobre a tipo zero. Você vai decorar com certeza, que é presente e presente. De um lado e do outro presente. Agora tem alguns detalhes, pessoal, que é para você usar o presente simples, porque não basta apenas saber que é o presente, né? Mas tem que saber usar o presente. Tipo, as regrinhas, ó, bora lá. The simple present tense is used to describe habits. O simples presente simples, é usado para escrever hábitos. Unchanging situation, situações, verdade no geral, é tipo encaixar situações, né? Falar sobre situações. E fixed arrangements. E também fixar aquela ideia, aquele sentido. Você vai, como poderia falar, que você quer deixar aquilo bem claro, certo? Uma coisa que sempre acontece, então deixar bem claro. Exemplo, as crianças choram. Isso com certeza é uma ideia fixa já, né? Uma afirmação que você conhece, todo mundo conhece. As crianças choram, no inverno chove e por aí vai.
As formas, positiva, negativa, interrogativa, como sempre. Aí tem a estrutura aqui, ó. O S, se S de sujeito, mais o verbo com S ou ES, dependendo se vai ser terceira pessoa singular ou não. Vamos ver isso. Na negativa, o que você vai... que são detalhes que você vai lembrar. O que você tem que lembrar na positiva? Da regra do S ou do ES. O que tem que lembrar na negativa? Do don't ou do doesn't. O que tem que lembrar na interrogativa? Do do ou do does. São informações gerais para que você se ligue aí nas frases, tá? Não na afirmativa, ó. I run, you run, he runs, she runs, it runs. Observação. Quando for terceira pessoa singular, que é he, she, it, você vai acrescentar o S no verbo, tá? Na negativa, você vai usar o don't ou doesn't para dizer não. Os dois significam não. Mas, terceira pessoa singular, eu uso o doesn't, he, she, it. Sempre que eu falo terceira pessoa singular, são esses três, tá? Não é separado, não. São os três juntos. O doesn't e o restante eu uso don't. Os dois significam não. Eu não corro rápido, você não corre rápido, ele não corre rápido, ela não corre rápido e assim vai. E a interrogativa, se eu uso do ou does. Does eu uso para fazer perguntas para quando o sujeito daquela frase for terceira pessoa, he, she, it. E vem no início, tá, da frase, o does. Ou do também, que é para o restante, que não faz parte da terceira pessoa. Do ou does sempre vai aparecer nas perguntas do presente simples. Aí um detalhe aqui importante, gente, sobre a forma positiva. Bora lá. No presente simples, só se conjuga verbo na terceira pessoa, he, she, it. Só se conjuga ele, tá? O restante, não. Verbos terminados em O, S, X, CH... Não. O, S, X, SH, CH. O que é que vai acontecer? Ao invés de você colocar apenas S, como tinha aqui no primeiro exemplo, ó, de runs, tem apenas o S, né? Você agora vai colocar ES. Por quê, Júnior? Porque é uma regra que diz que se o verbo terminar em O, S, X, SH e CH, você tem que colocar ES, ao invés de apenas S, tá? Exemplo. Cadê aqui? Não tem, mas o verbo go, o verbo ir, se você vai colocar, tipo assim, ela vai, então vai ser she goes, ela vai. She, normal, e G-O-E-S. Se fosse eu vou, seria I go, apenas até a letra O, já que o verbo terminou em O aqui, ó. Mas, como é ela, terceira pessoa, tem que colocar ES, she goes. Na vogal mais Y, o que acontece? Se um verbo terminar em vogal mais Y, a última letra for um Y e antes dele for uma vogal, você só acrescenta S. Tipo aqui, ó, say, to say. Vai ficar 6, porque antes do Y foi uma vogal, letra A. Agora, se for uma consoante, você vai ter que colocar, substituir esse I, o Y, por IES. Tira ele todinho o Y para colocar IES, ok? Tipo, to cry, chorar. Não aparece mais o Y na conjugação, vai ser cries. E todas as verbos que são assim, vai também repetir. Bom? Regra do Y. Observa o que vem antes dele. Se for consoante, no caso do R aqui, ó, então tira o Y para colocar IES. Se for vogal, apenas coloca o S. Quando? Quando também for terceira pessoa singular. Todas essas regras aqui, gente, tudo, só se aplica quando for terceira pessoa singular. Nas frases, essas duas de cima e essas duas aqui de baixo, não se preocupa, não tem nada disso. Nenhuma regra daqui, nem S, ES, IS, não tem nada. Apenas coloca o verbo normal. O problema tá, não é nem problema, né? O detalhe tá nessa parte aqui da terceira pessoa singular, que são os bestinhos, né? Agora, a terceira condição, sentença condicional do tipo 3.
Hello, and welcome again, dear students. As you can see on the board, today's lesson is Conditional Type 3. Prepared and animated by Mr. Abdurrahim Late. I hope you enjoy it. Again, before we shed light on the use and form of Conditional Type 3, let's watch a short animation to explore Conditional Type 3 in context. Please pay full attention. Hi Abdurrahim, how are you feeling today? Terrible as you can see, but it's okay. Oh dear, tell me, what happened exactly? I didn't wake up on time because I forgot to set the alarm clock. Consequently, I arrived late to the bus stop, so I missed the bus. Really, I was very angry about that. So I decided to ride my old scooter to work. As I was driving furiously, I didn't pay attention to a big rock on the street. I collided with the rock. As a result, I lost control and I fell off of the scooter. When I opened my eyes, I found myself in the hospital. Actually, if you had set the alarm clock, you would have woken up on time and you wouldn't have missed the bus. That's right. As a matter of fact, if I had paid attention to that rock on the street, I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off. I hope that now you developed a primary idea about Conditional Type 3. So let's move on to explore the use and form. So based on the animation video, we may deduce that Conditional Type 3 refers to an impossible or imaginary condition in the past and its probable result in the past. This means that Type 3 conditional sentences describe something that didn't happen in reality. Let us consider the following example: if I had paid attention to that rock on the street, I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off. However, in reality, I didn't pay attention. As a result, I lost control and fell. Now, it is time to explore the form, so let us reconsider some examples from the animation. Actually, if you had set the alarm clock, you would have woken up on time and you wouldn't have missed the bus. If I had paid attention to that rock on the street, I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off. To form Conditional Type 3, we use if plus past perfect plus would or wouldn't plus have plus past participle. By the way, we can change the order of the sentences. We can start by would or wouldn't plus have plus past participle plus if plus past perfect. I wouldn't have lost control of the scooter and I wouldn't have fallen off if I had paid attention to that rock on the street. That's all, dear students. I hope to see you again in another lesson. Goodbye. E aí, pessoal, conseguiram entender, pegar alguma informação? O que tiver conseguido é útil, tá? Bora lá, estrutura. O if, como sempre, né, já que você já está sabendo que todas as condições vai ter o if, na verdade só tem uma condição se tiver o se, como eu falei na primeira aula. Não existe uma frase condicional se não tiver essa palavra if. Desculpa. Então você coloca o if inicialmente. E também esse vídeo ele falou, né, explicou um pouco que você pode até mudar ele de lugar. Assim como as outras. Não só na terceira condição, mas em todas as outras. Você pode colocar o if para a segunda oração. Tá? Mas não vai mudar a condição. Vai mudar a tradução, porque o começo, né, vai lá para o final vai para o começo. Muda a tradução, mas a condição continua a mesma. Aí você vai usar o passado perfeito. Júnior, mas eu nunca vi o passado perfeito. Você vai lembrar de tudo que você aprendeu no presente perfeito. Tá? Lembra de tudo que você aprendeu. O uso do verbo have, o passado particípio, os sujeitos lá, tudo mais.
lembra de tudo, tá? Ao invés de você colocar have ou has, você vai sempre usar o had, ok? Tipo aqui, ó. Vamos aqui ver um pouquinho. A gente usava um exemplo. I have studied English, que tinha naquele slide. Eu tenho estudado inglês. We have studied English. Nós temos estudado inglês. Foi o have, não foi? Se fosse essa frase no passado perfeito. We had, nós tínhamos, esse aqui é passado agora, né? O passado. Tínhamos studied English. Nós tínhamos estudado. Tipo assim, passou a pandemia, passou essa fase remota, a gente vai poder falar We had studied English at home. A gente estava estudando em casa, inglês em casa, né, nesse sentido, então vai ser nós tínhamos estudado. Naquele tempo da pandemia, tínhamos estudado. Isso é o passado perfeito, tá? Aí não vai ter detalhe de have ou has, sempre vai ser had. Para qualquer sujeito vai ser had. Isso até facilita. A negativa, você vai usar o hadn't, porque vai ser had not. Você pode usar assim o hadn't. E a interrogativa começa com had. É só se basear no presente perfeito, em tudo. Trocando o have ou has pelo had. O resto vai dar tudo certo, tá? Aí tá aqui fala um pouco sobre os usos e tudo mais, mas não vou focar aqui não. E a outra parte da frase, no caso, essa segunda oração aqui, a oração condicional, ela vai ser o condicional perfeito, com would mais have mais passado participio. É tipo assim, é o presente perfeito, mas juntando com would ou wouldn't. Júnior agora confundiu tudo. Mas calma aí que vai dar certo. A primeira parte eu acho que vocês já entenderam, né? Que é o presente, o passado perfeito. Beleza. Usa aqui na primeira condição. Do outro lado, na segunda parte, que você vai usar would mais o tipo o presente perfeito. O que você já tinha aprendido já com o presente perfeito, tá bom? Então você junta would. Would significa would have, teria. Então, a frase que fica, ó. If I had got a good medal, se eu tivesse obtido a medalha de ouro, I would have been happy. Eu teria estado muito feliz, teria estado feliz. Essa aqui, gente, a terceira condição, vai ficar sem sentido a tradução, porque são coisas que a gente não vê no português. A gente não usa o passado perfeito aqui, não usa. Até existe, mas é bem raro alguém usar. Eu acho que nem mesmo a Valdiana usa. Eu nunca escutei ela falando no passado perfeito. E nem muito menos o perfeito condicional. A gente não usa. Então, nunca vai se encaixar na nossa cabeça essas traduções. Até dá para entender. Mas para fazer sentido, para ficar ali legalzinho, não rola não. Porque a gente não tem o costume no português de fazer isso. Tá? Mas, bora lá. Outra tradução aqui. If I had met Susan last week, se eu tivesse encontrado Susan na semana passada, I would have given her the book. Eu teria dado a ela o seu livro, tá? Nesse sentido. E qual é o uso para facilitar agora? É em situações imaginárias no passado. Ó, porque a pessoa aqui está dizendo se tivesse visto na semana passada. Não é se eu vê-la, se eu a vir, né? Agora no presente, se eu a vir, nem se eu ver no futuro, ou algo do tipo, presente contínuo, ou tudo mais. Mas é no passado mesmo. Você vai imaginar, se no ano passado eu tivesse feito aquilo, então esse ano eu já teria obtido esse resultado. É nesse sentido que você vai usar a terceira condição. Eu peço que vocês não se preocupem, porque a gente vai... Tudo que eu quero é que vocês saibam identificar a terceira condição, tá? Eu não vou aqui... Esse aqui era um exercício de áudio, mas não vai dar tempo